vamos hoje tratar de uma aula conceitual a princípio do que foi o iluminismo. Vamos falar sobre alguns antecedentes, tá? A aula tem como objetivo aí nós compreendermos, né, as principais influências que levaram à formação do movimento iluminista na França. O Renascimento também, ele estabelece uma base que, para mim, é de extrema importância para iniciar o movimento iluminista, que é a questão do antropocentrismo e do heliocentrismo, tá? O antropocentrismo, ele traz a questão de que o homem passa a ser o centro de todo esse conhecimento, tá? E que o homem tem a capacidade do aprendizado, ele tem esse direito de aprender, ele tem o direito de estudar, e quando eu falo desse homem, o homem da sociedade de uma maneira geral, não era só as classes mais favorecidas de pessoas ricas que tinham esse direito ao estudo. Então, todos esses homens, né, dentro dessa visão do próprio Renascimento e do antropocentrismo, ele tem esse direito, ele é o centro de todo esse conhecimento. A própria palavra antropocentrismo, né? Antropo é homem, centrismo, esse centro, o homem como centro de tudo, o homem como centro de toda essa produção científica, tá? Isso vai ser uma base muito importante para o iluminismo. Eu tenho também um heliocentrismo, que ele passa a ser a base inicial de toda a produção científica, porque aí eu tenho, né, a física aparecendo, a química, e uma relação muito grande com o mundo fora do planeta Terra, né? Com essa questão de mundo, que eles dizem assim, né? Essa questão externa ao planeta, porque a vida do homem ficava muito restrita a esses conceitos religiosos aí que a igreja colocava, né? O paraíso, o céu, essa ligação do céu com o paraíso, quer dizer, o nosso planeta, ele ia até o nosso céu, era um limite que a igreja colocava. Pior ainda, a igreja ia dizer que a Terra, ela por ser, né, a casa de Deus, por ser o elemento criado por Deus, que ela era o centro do universo. Então, Deus estava ali com a sua casa, com a sua morada, com a sua criação, e a Terra como centro de tudo, né? E alguns cientistas, algumas pessoas ligadas à ciência vão começar a levantar estudos sobre isso, como a questão do Nicolau Copérnico, do próprio Galileu Galilei, que estabelece o Copérnico essa questão do heliocentrismo, né? Que a Terra não é o centro de universo nenhum, que a Terra ela é um dos planetas de um possível sistema solar que tem como Sol o centro dele, porque aí tem a questão do telescópio que vai ser criado dentro desse conceito científico, e os estudos desses planetas, né, desses sistemas solares que vão iniciar. Começa um problema danado aí com a igreja a partir de então, porque vocês vão ver que muitos vão ter que negar suas obras, vão ter que negar que criaram certas coisas para não serem mortos pelo Tribunal da Inquisição, né? Pela questão do julgamento da igreja, tá bom? Então, nós temos aqui, eu estou dando exemplo para vocês, aí dentro dessa aula conceitual, o princípio do que foi base para o iluminismo, que é uma produção científica, um pensamento voltado à razão, quando eu falo que a razão é aquilo que é existente, aquilo que realmente é evidenciado pela experiência, pela experimentação, tá bom? E isso vai estar ligado a vários setores, vocês vão ver as artes, a literatura, a própria produção científica, a ciência, né? O número de pessoas que vão começar a inventar, né? Ou descobrir, vamos dizer assim, elementos dentro desse processo científico, né? Vai aumentar cada vez mais. E isso inicia, como eu falei para vocês aqui dentro dessa questão do Renascimento. Bem, como eu disse para vocês, isso vai ocasionar essa revolução científica, né? O próprio racionalismo, ele entra dentro dessa questão, ser racional, né? Acreditar naquilo que é verdadeiro, né? Viver sobre as verdades do mundo e não sobre fantasias, assim dizia, né? Esses teóricos que vão desenvolver esse movimento iluminista, né? Nós temos aqui, ó, o Descartes, né? Uma frase dele que ficou bem conhecida na época, um pequeno texto que ele escreveu, isso faz parte, né, de um livro que ele escreveu. Nunca devemos admitir senão aquilo que a razão nos mostra como evidente, tá? Em caso algum, podemos aceitar o que nos é imposto pela nossa imaginação ou pelos nossos sentidos. Então, ele está levantando aquela questão, né, de que deve-se levar em consideração, né, somente aquilo que realmente é verdadeiro. E a ciência, na visão deles, é o que produz o que é verdadeiro, o que realmente é verdade. Então, eles vão ao encontro, né, do que seria, né, vão contra, né, do que seria esses conceitos religiosos, essas bases religiosas, tá? Então, o iluminismo vai começar nesse sentido, tá?
Esse conceito de importância do homem, gente, dessa importância que tem que se dar, ele leva para o movimento iluminista, né, essa base para a formação de uma nova sociedade, tá? Uma sociedade com liberdade, com fraternidade, porque há uma compreensão entre as pessoas, né? Há uma ajuda mútua entre as pessoas, né? E tem a liberdade, igualdade e essa questão da fraternidade, como eu estou falando para vocês, que vai passar a ser as bases do iluminismo, que é resultante dessa produção que vai acontecer durante o Renascimento. Ou seja, o Renascimento cultural, ou urbano, ou científico, tá? Todos eles vão contribuir, cada momento desse, para a transformação dessa sociedade. Nós temos dentro desse conhecimento científico, que vai ser a base para essa questão do iluminismo, física, astronomia, química, matemática, medicina, geografia e cartografia, tá? Inventos aí que mais ficaram em evidência, né, durante esse momento da transformação para a revolução científica: microscópio, telescópio, barômetro, termômetro, para-raios, máquina a vapor, né? A invenção do processo de armazenamento de eletricidade, né? A invenção do dínamo, que vai produzir eletricidade, né? Aí nós temos, né, o aparecimento de alguns filósofos nesse momento do desenvolvimento do processo iluminista. Aí nós temos aí o Descartes, o John Locke, Voltaire, Diderot, né, Montesquieu e Rousseau, tá? Então, eles aparecem, vamos dizer, como pontos referenciais para essa produção no iluminismo, porque cada um vai ter uma particularidade na sua produção, ou seja, na área da matemática, ou seja, na área da política, né? Ou seja, na área das leis, do avanço nas leis do sistema jurídico. Então, cada um vai causar com a sua obra uma nova transformação, novas bases para a formação dessa nova sociedade humana, tá? Princípios ideais do iluminismo, né? Liberdade de pensamento, tolerância, né? Primado da razão, crença no progresso e crítica à religião. A liberdade de pensamento, principalmente quando se leva a questão de o homem ter direito aos estudos, né? O homem ter direito ao acesso ao conhecimento. Isso se transforma, né? Isso transforma numa sociedade mais crítica, numa sociedade conhecedora dos seus direitos. Então, essa liberdade de pensamento, ela é resultante desses estudos a qual o homem vai passar a ter direito. Então, não é mais uma exclusividade de uma aristocracia, né? O próprio movimento prega isso. Então, esse conhecimento, a própria palavra iluminismo, ela significa o iluminado. Esse iluminado está relacionado à razão, ao conhecimento, que vai chegar para a vida de todos os homens, né? Nós temos a tolerância, um país, um estado, uma nação formada, né, sem essas lideranças tirânicas, né, sem esses líderes, né, impondo, né, as suas vontades, né? Então, uma sociedade com tolerância e não com intolerância, com violência, né? Prima a razão, então ele prima o conhecimento verdadeiro, o conhecimento do que é experimental e do que está ligado à ciência. A crença no progresso, porque eles dizem que todas essas características, se forem obedecidas, nós temos um Estado que vai progredir, um Estado que vai crescer, que vai melhorar, que vai dar condições de vida às pessoas a qual ele pertence, né? E a crítica à religião, já que eles conhecem, eles têm a religião como um fator, pelo menos nesse momento, como um fator, né, que inibia, que, vamos dizer assim, impedia com que as pessoas evoluíssem, já que a religião detinha todo o poder sobre as suas mãos. Nós temos uma sociedade no iluminismo, né, igual perante a lei, né? Nós temos a abolição de privilégios do nascimento, principalmente quando se diz dessa descendência real, da descendência da nobreza, só era favorecido pessoas que eram ligadas a essas estruturas, tá? E a afirmação de uma nova classe que vai ser responsável pelo desenvolvimento econômico do Estado, pelo desenvolvimento cultural, de uma certa maneira, porque há um investimento muito grande dessa classe, que é a afirmação da burguesia, né? A burguesia também tendo espaço dentro dessa formação de Estado, né? Esse burguês que não tem uma ascendência nobre, que não vem de família real, mas que enriqueceu, que vai começando a enriquecer por conta do seu trabalho, tá? E a separação de poderes, né, com relação à política. O Estado, ele tem que ser separado, né, como poder executivo, e depois aí a questão dos poderes legislativo e judiciário, sendo instituições separadas dentro do Estado, tá certo?
porque a gente depois, na próxima aula, quando for tratar realmente detalhadamente do iluminismo, vou falar sobre cada pensador e cada pensamento relacionado a isso, tá, gente? E eu tenho aqui, gente, na economia, né, a questão da crítica ao mercantilismo, porque o mercantilismo ele vai favorecer, né, mais uma classe monárquica, né? Claro que há um crescimento econômico por conta do mercantilismo nas cidades, a própria burguesia vai crescer muito por conta disso, mas a grande parte da população ainda não usufrui sobre essa questão, né? Então, liberdade econômica, né? Porque o mercantilismo vai passar a ter monopólio sobre o processo comercial, as grandes navegações, e esse direito tinha que ser dado para todos, essa questão do comércio, não ficar dependendo somente do que as grandes navegações promoviam, né, para os territórios.